AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Hoje nós estamos para gravar o terceiro episódio da segunda temporada do AGETcast. Meu nome é Ana Carolina, sou vice-presidente da AGET e coordenadora do AGETcast. Hoje eu estou aqui junto com o Fernando Ribeiro, nosso coordenador do Núcleo de Planejamento Tributário e Sucessório, e juntos nós vamos fazer essa entrevista com o Dr. Pedro Paulo de Medeiros. Dr. Pedro Paulo, Dr. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Ana. Felicidade de estar aqui com vocês. Boa tarde, eu fico muito feliz de podermos estar aqui conversando e eu agradeço muito pelo convite que me foi feito. Dr. Pedro Paulo, é uma honra recebê-lo aqui hoje para falar sobre um tema tão caro para aqueles que se envolvem com o direito tributário. E aqui não só para os operadores do direito, como também para os próprios contribuintes, ou seja, todos nós, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre os crimes contra a ordem tributária. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o Dr. Pedro Paulo. Dr. Pedro Paulo é advogado criminalista, desembargador eleitoral do TRE Goiás, conselheiro federal da OAB do triênio 2025-2027, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, membro do IAB, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor PhD em Ciências Jurídicas, doutorando e mestre em Direito Constitucional pelo IDP Brasília, pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Civil pelo FGI PUC, Processo Penal e Direito Penal pela UFG, Direito Ambiental pela UCAM, Direito Eleitoral pelo IDP, MBA em Direito Empresarial pela FGV, atua como professor universitário e de especializações, palestrante, lecionando as matérias de Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, Constitucional, Relações Internacionais e Direitos Humanos. Também é membro do IBC-CRIM, da Abracrim, AIDP, Anacrim, Abradep, IBDP e ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Penal do Conselho Federal da OAB. Como eu disse, gente, nós estamos diante do melhor profissional e mais competente para trabalhar sobre esse assunto. Vamos começar? Olha, Ana, o currículo do nosso convidado, acho que ele fala por si só, né? Olha que É verdade. variedade. Exatamente. Isso é invenção de moda, né? Porque eu era muito nerd, só ficava estudando, entendeu? Agora eu tenho que trabalhar um pouquinho para pôr leite para as crianças em casa, entendeu? Doutor Pedro Paulo, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: desde o primeiro contato que as pessoas têm com o direito tributário, a gente escuta a frase: devo, não nego, pago quando eu puder. Até onde esse dever e não pagar não é crime? E quando é que essa conduta ela passa a ser considerado como um crime? Bom, vamos lá. Com relação àquelas várias fases entre nasce o fato gerador, depois do fato gerador, você tem que fazer uma análise, um procedimento de cobrança, reconhecer que de fato você deve ao Estado. Isso é muito mais uma fase do procedimento ou administrativo que você, tributarista, tem muito mais familiaridade do que nós, penalistas, não é? Do que é o fato gerador, aí nasce o fato gerador, aí todas aquelas fases que a gente aprende, aí depois, lá no final, não tem uma discussão, de fato, reconhecer o que você deve, não tem uma discussão no âmbito tributário. A partir dali, não se discute mais se você deve ou não, a partir dali nasce a obrigação para o direito penal de você pagar, e se não pagar, aí o direito penal passa a se envolver com o assunto. Em linhas gerais, o direito penal não deveria se preocupar com pagamento de tributos ao Estado. O direito penal ele deve se preocupar com os bens jurídicos mais importantes para uma sociedade e, como efeito pedagógico ou o efeito desincentivador de violações de regra, ou seja, em português mais claro, como uma forma de falar para as pessoas: cumpra a regra, senão você vai receber uma pena. O direito penal ele tem um efeito simbólico. Ele pega as coisas mais importantes para a sociedade e diz: respeite esse bem jurídico. Se você não respeitar, você vai receber uma pena. Não é que o direito penal, na verdade, quer aplicar pena em alguém. Ele quer só que você respeite aqueles bens jurídicos. Bom, e aí dá-se uma primeira pergunta. Tá bom, mas quais são esses bens jurídicos importantes para a sociedade a ponto de serem protegidos pela lei? Não só pela lei penal, pela lei. E aí a gente entra numa regrinha que é no Instituto, que é o princípio da fragmentariedade, que é o seguinte: nem todos os bens jurídicos precisam de proteção, só alguns.
E à medida que esse bem jurídico vai ficando mais importante, você vai protegendo com leis cujas sanções, no eventual desrespeito, são mais sérias. Então você tenta proteger o bem jurídico com o direito administrativo e a sanção administrativa respectiva para ter o efeito pedagógico ou desincentivador para quem descumpre aquela regra. Ah, bom, tem sido suficiente a sanção administrativa. Então, para ali. A proteção àquele bem jurídico com o direito administrativo já foi suficiente. Ah, não, não tem sido suficiente. As pessoas não têm respeitado aquele bem jurídico, importante para a sociedade. Bom, então agora eu vou lançar mão de um direito um pouco mais severo, que é o direito civil. E aí eu protejo aquele bem jurídico com o direito civil e a sanção respectiva, que é a sanção civil, em regra patrimonial ou de direito, perda de direito ou limitação de direitos. Bom, foi suficiente, o bem jurídico foi protegido com o uso do direito civil? Foi. Então eu paro aí também, não preciso lançar mão de nenhum direito, ramo do direito mais severo. Olha, mas se eu percebo que nem o direito administrativo foi suficiente, nem o direito civil foi suficiente para proteger aqueles bens jurídicos importantes que eu quis proteger diante daquele primeiro princípio, que é o da fragmentariedade, e aí então eu vou lançar mão de um terceiro ramo do direito, que é a última ratio, ou o campo do direito mais severo que nós temos, que é o direito penal, com a respectiva sanção penal. É o direito mais duro do Estado, ele é a força do Estado, que só deve ser utilizado, e aí entra um segundo princípio, que é o princípio da subsidiariedade, que eu só uso o direito penal quando eu provar que os outros dois ramos do direito, menos severos, que são o direito administrativo, depois o direito civil, não foram suficientes para proteger aqueles bens jurídicos que eu optei por proteger lá na fragmentariedade. Então, primeiro eu olho quais bens jurídicos precisam de proteção, tais, tais e tais. Tá bom, e como é que eu vou protegê-los? Bom, primeiro eu tento com o direito administrativo, não deu. Depois com o direito civil, não deu. Aí eu tento com o direito penal, tá? Então é o princípio da subsidiariedade. Um não deu, tento o outro, não deu, tento o último, que é o direito penal com as respectivas sanções penais. Eu fiz essa historinha de direito penal, fazendo um retrospecto aqui bem simples, só para trazer uma seguinte pergunta e ao mesmo tempo uma explicação. Então, por que que eu vou proteger com o direito penal um bem jurídico que vamos colocar em linhas mais fáceis de entender, a obrigação da pessoa de pagar tributo? Por que que o direito penal vai se preocupar com isso? Eu não tenho direito administrativo, eu não tenho direito civil para isso, por que que eu vou levar isso para o direito penal? É uma questão política mesmo, é uma questão de política pública, política criminal, política fiscal de uma sociedade. Há vários doutrinadores, professores do mundo todo, que dizem abertamente ser um absurdo o Estado usar o aparato penal dele, polícia, Ministério Público, algema, cadeia, para obrigar a pessoa a pagar tributo. Isso é um absurdo total, porque você resolveria isso com cobranças, com execuções fiscais, bloqueio de patrimônio. Não há por que você usar o direito penal para uma situação como essa. Mas essa discussão no Brasil está superada. O Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, já reconheceu como constitucional você reconhecer como crime quem não paga imposto. E aí é uma discussão muito mais ampla. Se você não paga imposto, você não deixa o Estado funcionar, o Estado não consegue trabalhar, o Estado não consegue fornecer segurança pública, saúde, moradia, trabalho. Então, na verdade, é um bem jurídico muito importante para a sociedade, porque se você não paga imposto, na verdade, você acaba causando mal a milhares, centenas de milhares de pessoas, que elas não têm a atenção do Estado, porque o Estado não tem dinheiro para fornecer aquilo que ele se obriga a cumprir de acordo com a Constituição. Então, é uma discussão muito mais ampla do que isso, mas o que importa é, no Brasil, se você não paga imposto, sim, há um crime previsto para isso. E não é só no Brasil, não. Em várias sociedades modernas há isso, porque os estados modernos, eles precisam de dinheiro para funcionar. Então, eles começaram a impor efeitos coercitivos ou desestimuladores muito severos para que as pessoas paguem seus impostos. Então, hoje no Brasil, não pagar imposto é crime. É. Aí eu passo para um segundo momento da sua pergunta. Mas não pagou o imposto automaticamente é crime? Não. Aí nós fazemos uma subdivisão que é por que ou sob quais circunstâncias, e o direito penal ele se preocupa com isso, o direito penal ele sempre quer analisar
quais são as circunstâncias pelas quais, ou dentro das quais, alguém comete um fato que, em tese, ele se adequa a um tipo penal, a um crime, mas o direito penal ele quer saber muito mais que isso. Tá, o que você fez, em tese, se adequa a um tipo penal objetivo previsto na lei? Adequa. Então, em tese, você cometeu um crime. Mas vamos analisar as circunstâncias dentro das quais você cometeu aquela ação ou aquela omissão, porque a depender das circunstâncias, na verdade, não se encaixou ali. Ou porque não teve o dolo, né, que em regra, para você cometer um crime, eu pressuponho que passou na cabeça da pessoa que ela assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então, eu digo que houve um dolo, ou um dolo direto, que ela quis sim aquele resultado, ou assumiu o risco de que aquele resultado pudesse acontecer, e por ela tudo bem, ela ainda assim praticou aquela ação ou omissão, e se o resultado fosse atingido por ela, não teria problema algum, que é o chamado dolo eventual. Já há outras situações em que a pessoa, apesar de cometer uma ação ou, né, ou incorrer em alguma omissão, ela atinge um fim, né, ela viola um bem jurídico protegido pela lei penal, mas ela praticou aquilo ali sem sequer imaginar que poderia atingir aquele resultado. Então, nesse caso, eu digo que ela cometeu aquele tipo, né, penal em tese, quando muito numa situação culposa, ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, mas não com dolo, ou ela sequer imaginava que ela poderia atingir aquele resultado. Aí eu tenho um tipo culposo. Mas eu tenho uma zona limítrofe aí, que é o seguinte: situações em que a pessoa, ela imagina que o resultado pode ser produzido sim, mas ela pensa, bom, isso que eu vou fazer, ou isso que eu deixei de fazer, que seria uma omissão, pode atingir o resultado? Pode. Opa, então ela sabe que aquilo que ela fez ou deixou de fazer pode gerar um resultado e pode violar um bem jurídico protegido da norma. Opa, então isso que eu faço pode causar aquilo ali. Pode. Ou se eu deixar de fazer algo, também pode ocasionar aquilo ali. Pode. Você quer que isso aconteça? Não, de jeito nenhum. Tá bom, mas por que que não. Mas o que você está fazendo ou deixando de fazer pode ocasionar a lesão àquele bem jurídico. Por que que você ainda assim vai fazer ou deixar de fazer algo? Não, mas é porque eu tenho perícia, eu sei como fazer isso aqui, ou sei como não fazer isso aqui, de modo a não produzir o resultado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é uma situação limítrofe entre o dolo eventual e a culpa, que é a chamada culpa consciente, que é quando eu sei que o meu comportamento pode chegar a um resultado, mas eu não quero que aquele resultado ocorra de jeito nenhum. Então eu falo o seguinte: não, eu não vou deixar que aquele resultado aconteça. Está muito doutrina isso aqui. Então eu vou te dar um exemplo muito claro. O sujeito pega um carro e vai dirigir na rua. Ele pega o carro e anda 300 por hora na estrada. A pergunta é: a 300 por hora você pode matar alguém, não pode? Pode. Você pode bater o carro? Pode, pode. E a 300 por hora é muito mais fácil disso acontecer do que se você andasse a 50 por hora. Então você criou um risco. Beleza. Pode matar alguém? Pode. Você sabe disso? Claro que você sabe. Então você sabe que o seu ato pode matar alguém, pode causar uma lesão ao bem jurídico vida, pode cometer o crime de homicídio, mas ainda assim eu vou a 300 por hora. E eu sei que o resultado pode acontecer, mas a diferença entre o dolo eventual, que é eu posso matar alguém? Posso. E por mim tudo bem. E aí seria o dolo eventual. Para a culpa consciente, que é o vizinho ali, numa zona bem tênue de divisão, eu posso matar alguém? Posso. Mas se você quer matar alguém, você aceita esse resultado? Não, de forma alguma. Tá doido que eu quero matar alguém? Até porque se eu matar alguém, eu vou me machucar, porque eu vou bater o carro e eu vou acabar me machucando. Então eu não quero matar essa pessoa de jeito nenhum. Mas ainda assim você vai a 300 por hora? Vou. Você vai cometer uma imprudência dessa? Vou. Por quê? Porque eu sou um perito, eu sou piloto de Fórmula 1, eu sou ás no volante, o meu carro é o carro mais importante do mundo, mais seguro do mundo, então eu não vou matar essa pessoa. Então veja como, no segundo exemplo, caso ele venha, infelizmente, matar uma pessoa, ele cometeu esse crime com culpa consciente e não com dolo eventual. E é totalmente diferente o rito do crime doloso para o rito do crime culposo. Por mais que ele estivesse a 300 por hora, matou alguém, sabia que podia matar, mas a grande pergunta é: o que passou na cabeça da pessoa? Você assumiu o risco de matar alguém? Não, não queria matar ela de jeito nenhum. E como você não mataria a 300 por hora? Gente, eu sou um perito, eu sou ex-piloto de Fórmula 1.
Então, eu só estou trazendo esse exemplo que é mais fácil de a gente entender aqui para o tributário. Porque, às vezes, o não pagar imposto não quer necessariamente dizer que passou na minha cabeça a vontade ou o desejo de expressamente ou explicitamente ou premeditadamente não pagar o imposto. Às vezes eu não paguei o imposto porque eu não sabia que eu tinha que pagar. Eu não sabia fazer o cálculo. Eu não sabia exatamente qual era a lei aplicável. Ou numa excludente qualquer, eu não tinha dinheiro mesmo para pagar, eu tinha que optar, ou pagava funcionário, ou pagava imposto, ou pagava fornecedor para continuar funcionando, para continuar dando emprego, ou pagava imposto. Ou, na verdade, eu fiz a conta de alíquota errado, achava que minha alíquota era 7, na verdade era 20%, e eu paguei bonitinho, mas com a alíquota de 7, não de 20. Então, há várias situações que podem acontecer, várias circunstâncias que envolvem a mera sonegação de tributo. Então, o fato de eu não pagar isoladamente ou fazendo um recorte, não necessariamente enseja o reconhecimento de um ilícito penal ou de uma sonegação tributária. Então, vejo como é uma discussão muito mais ampla. E às vezes você está recorrendo, vai para o CARF, vai para o CAT, você está discutindo judicialmente a constitucionalidade ou não de um imposto. Tudo isso influencia para dizer se houve ou não dolo nessa eventual sonegação tributária. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Fui longe, mas é que eu quis fazer um apanhado geral aqui para nós entendermos o que de fato é uma ou não, o que pode ser ou não uma sonegação tributária penalmente relevante e não simplesmente uma sonegação em si. Doutor Perfeito. Pescoal, muito interessante a sua abordagem, a contextualização que o doutor faz, né, trazendo desde lá atrás a separação entre o que é dolo, o que é culpa, e até abordando essa limitação, essa linha tênue que existe entre a culpa e o dolo, né, dolo eventual e a culpa consciente, e trazendo isso assim realmente aqui para o direito tributário, como o doutor colocou. Nós temos uma série de crimes contra a ordem tributária, né? E o advogado tributarista, às vezes, ele só escuta de maneira superficial, fraude, sonegação, conluio, crimes materiais ou crimes formais, todos eles ali na lei de crimes contra a ordem tributária. Em qual deles o dolo é realmente necessário? E em qual deles não? Apenas a culpa já permitiria a condenação ali do contribuinte. Tem essa diferença ou não? Em todos eles o dolo é necessário. Em todos os crimes. Bom, vamos lá. Em todos não, mas na a maior parte dos crimes, e o direito penal no mundo, em regra, é assim, você pune alguém penalmente se o tipo penal é doloso. Para punir alguém, você tem que provar o dolo, ou no mínimo o dolo eventual. Ou seja, a pessoa quis fazer aquilo, ou assumiu o risco de que aquele resultado acontecesse, e ainda assim ela praticou. Ponto. Então, em regra geral, você só pune alguém por atos dolosos, crimes dolosos. A regra é essa. Para eu punir alguém por crime culposo, que é aquele em que a pessoa chegou àquela finalidade, violou o bem jurídico, acabou violando um bem jurídico protegido da norma, mas ela não queria fazê-lo, não tinha intenção. E aí, nesses casos, são os crimes culposos. Mas para eu punir alguém por um tipo penal, por um crime culposo, eu preciso expressamente ter o tipo penal culposo previsto em lei. Então, por exemplo, se eu tenho o tipo a sonegação tributária, pena de 2 a 5, tá bom. Se não fala nada, eu tenho que provar o dolo. Se eu tiver um outro tipo penal falando, sonegação tributária culposa, aí eu tenho um tipo penal culposo, eu posso ser punido a título de culpa. Se eu não tenho a previsão de título penal culposo, então eu não posso ser punido a título de culpa, de jeito nenhum. E no Brasil, lá na Lei 8.137, que é a lei dos crimes tributários, lá na 8.137/90, eu tenho a previsão dos crimes dolosos no artigo 1º. E eu não tenho previsão de crime culposo, só crimes dolosos. Tá? Então, veja que se eu provo culpa, crime não tem. E na verdade é o contrário, não é eu que tenho que provar culpa, não. Quem acusa é que tem que provar. Quem me acusa é que tem que provar que houve dolo. Às vezes é muito claro que eu não paguei o tributo. Até porque, e eu já estou me antecipando a um tema aqui, em geral eu preciso do lançamento definitivo. E aí é muito mais a área tributária de vocês. Eu tenho que ter passado pelo o processo administrativo,
tem que ter chegado no lançamento definitivo para dizer realmente o Estado é meu credor desse valor. Ponto. Né? Que está até no enunciado 24 lá da súmula vinculante do Supremo. Bom, tem o lançamento definitivo? Tenho. Devo? Devo. Mas a grande pergunta é: apesar de eu dever, eu posso dizer que tem crime aí? Calma. Provaram o dolo no fato de eu não ter pago esse débito tributário, ainda que já tenha sido constituído definitivamente? Se não provar o dolo, não tem crime. Mas não quer dizer que eu não devo, não. Eu devo. O Estado vai me cobrar executando cautelarmente, tomando bens e direitos meus, não tem problema. Agora, penal, me mandar para cadeia, polícia, ação penal, nesse caso, só se provar minimamente o dolo. A título de culpa, não se pune sonegação tributária. Perfeito. Doutor Pedro Paulo, inclusive, já entrando nessa questão de lançamento tributário e tudo, momento que o poder público entende que de fato existiu um crime? Como funciona o rito da parte em que o fiscal identifica que existiu de fato ali uma sonegação ou uma fraude? Até que ponto o poder público chega e fala, realmente isso é um crime, vamos processar, vamos adotar os procedimentos cabíveis? Bom, vamos lá. Quando algum dos agentes responsáveis, né, pela fiscalização ou por qualquer dessas fases do processo de lançamento definitivo, eles têm uma identificação ou uma suspeita de que houve um ilícito penal, antes, em paralelo, ao mesmo tempo que fazia o processo administrativo, né, até chegar no lançamento definitivo, em paralelo já mandava um comunicado ou ao Ministério Público estadual ou federal. Se for tributo federal, mandava para o Ministério Público Federal; se for tributo estadual ou municipal, para o Ministério Público Estadual. E aí andava em paralelo. Tinha uma investigação andando em paralelo e o processo administrativo andando junto. E aí o que acontecia? Algumas vezes você reconhecia aqui no administrativo que não devia ou que devia menos, você judicializava a discussão e estava ali no criminal alguém falando que você tinha cometido uma sonegação tributária, já tinha uma ação penal instaurada, às vezes até condenado, querendo mandar o sujeito para a cadeia, quando na verdade, em quem entende da matéria mesmo, que é quem tem expertise, que é a área de lançamento definitivo, nem decidiu ainda definitivamente se eu devo ou não e quanto devo. E se é eu que devo, às vezes é outra pessoa, às vezes é pessoa jurídica, é um outro responsável, tem um controlador. Então, o que aconteceu? Em razão dessas discussões que aconteciam e esses antagonismos que aconteciam no passado, bem, o Supremo disse: olha, calma, vamos fazer o seguinte: enquanto não tiver o lançamento definitivo, eu não posso falar que tem crime. Por quê? Porque eu ainda estou discutindo se deve ou não, para sequer poder falar, se depois analisar se tem dolo ou não, para então dizer se tem crime. Aí foi quando então o Supremo editou o enunciado 24 da súmula vinculante, para dizer: ó, enquanto não tiver lançamento definitivo, eu não posso falar que tem crime. Aí, se você para aí a história, você pensa: então ficou fácil demais. Eu vou ficar enrolando no âmbito administrativo, anos a fio, até que tenha um lançamento definitivo. O dia que terminar o lançamento definitivo, que forem fazer, e aí ao final do lançamento definitivo, houver uma representação penal, porque aí o órgão, quando faz o lançamento definitivo e reconhece que houve a sonegação, ele faz uma representação penal para o Ministério Público Federal ou Estadual ou para a Polícia Civil ou Polícia Federal. E aí eu enrolaria isso há anos. O dia que fizesse essa representação penal, já estaria prescrito. Aí o Supremo claramente adequou essa exigência de que eu tenho que fazer o lançamento definitivo para dizer que alguém deve ou não o tributo, mas em compensação ele disse: olha, mas a prescrição também só vai começar a correr no dia que, em tese, o crime se consumou. Quando é que o crime se consuma? O dia que o Estado reconhece que você deve e você não pagou. Então, só começa a contar a prescrição no dia que tem um lançamento definitivo. Então, respondendo à sua pergunta, quando é que há essas comunicações? Quando há o lançamento definitivo, se faz uma comunicação para efeitos penais ao Ministério Público ou à Polícia Federal ou Estadual, e ali começa a correr a prescrição.
Entendi. Excelente, muito obrigada. Doutor Pedro Paulo, depois que é feito esse comunicado para o Ministério Público Estadual ou Federal, se o contribuinte resolve pagar ou parcelar o tributo, isso tem algum reflexo na esfera penal? Sim, não há dúvida. Como eu disse, a partir do momento que é o lançamento definitivo, você reconhece, olha, o Estado tem esse crédito com você. Vai pagar ou não vai? Se você não vai pagar, em tese, você está sonegando. Aí vamos passar para o segundo momento. Tem dólar ou não tem dólar? Porque se tem dólar, vai virar uma persecução penal. Investigação pela polícia ou pelo Ministério Público, em regra pela polícia, uma eventual ação penal, pode haver condenação. Ou e aí o Estado ele protege o bem jurídico com a lei penal, não é que ele quer te mandar para a cadeia, o Estado quer receber. Então, tudo que você fizer para receber é o que o Estado quer. Então, o que é que hoje existe? A possibilidade de você dizer, opa, eu devo, calma, vamos lá, eu devo. É, podemos sentar para conversar? Podemos parcelar? O Estado vai ficar super feliz, vai servir um cafezinho, vai falar, senta aqui, claro que eu parcelo. Você vai pagar? Vou. Então faz o seguinte: senta aqui. Se você vai pagar, a gente vai conversar. Tudo que eu quero é receber, não quero mandar ninguém para cadeia. Me pagando, tá tudo certo. Mas eu também, Estado, não sou bobo nem nada. Eu não vou te dar essa colher de chá de parcelar e deixar a prescrição correr. Por quê? Se eu deixar a prescrição correr, você vai parcelar isso em 1 milhão de parcelas, vai pagar 500 mil parcelas, daqui 10 anos você para de pagar e diz, ah, não vou pagar mais não. E aí eu vou só, e aí eu, Estado, a única ferramenta que eu vou ter para cobrar o restante do parcelamento é a execução fiscal. Por quê? Porque eu não vou poder usar o direito penal com o efeito coercitivo que ele tem, né, com o efeito forte que ele tem. Por quê? Porque vai estar prescrito. Então, o Estado, o que que ele fez? Tudo bem? Se você parcela, eu suspendo o curso ou da investigação, se for inquérito ainda, ou PIC, ou ação penal, eu suspendo tudo enquanto você está me pagando, mas em compensação a prescrição também não corre. Eu suspendo o custo da prescrição enquanto você está pagando, porque o que eu quero é receber. Ah, vamos dizer que eu não quero nem suspender, eu não quero nem parcelar, eu quero pagar o que estão dizendo que eu devo. Maravilha, pagou, amigo. Encerrou, extingue a punibilidade. O Estado não quer te punir por isso, não, porque o Estado não quer mandar ninguém para cadeia para receber. Então, se você pagou, extingue a punibilidade. Ah, não, eu não consigo pagar de uma vez, mas eu vou parcelando, não tem problema. Parcelou? Suspende o andamento ou da investigação ou da ação penal enquanto você está pagando. E a prescrição também fica suspensa, porque se um belo dia, por qualquer motivo, você parar de pagar, volta a correr ou a investigação ou a ação penal, que é para a todo tempo a pessoa ficar incentivada a terminar de pagar o parcelamento bonitinho, porque senão vai ter sempre uma ação penal à espera dele ali atrás da porta. Olha, eu vou aproveitar o gancho para perguntar um pouquinho sobre as consequências de se cometer um crime tributário. Eu tenho aqui, no âmbito dos crimes contra a ordem tributária, aquelas questões de prisões preventivas. O contribuinte ele vai efetivamente preso? Quais são as penas? Na grande maioria, isso vira multa. Como é que funciona? Na teoria e na prática? Bom, vamos lá. Preso, cadeia, Acho que essa é a raramente pergunta, alguém. né, Ana? Vai preso mesmo ou não? Olha E é só, importante falar também que eu quero saber a teoria e a prática, né? Que são duas coisas muito diferentes. cara, o sujeito ser preso mesmo só pela sonegação é muito difícil, muito difícil. Em tese pode acontecer? Pode. Porque, na verdade, os tipos penais que eu tenho lá eu vou pegar a Lei 8.137, tá? Vou falar dela assim. Ela tem lá os crimes dolosos, pena de 2 a 5 anos, não são penas altíssimas, porque, de novo, é muito mais o efeito simbólico do direito penal. Por que que criminalizaram sonegar tributo? Para entregar isso para a polícia, para entregar isso para o Ministério Público, para as pessoas ficarem com medo. Mas cadeia é muito difícil. Por quê? Para ser preso, só se for uma prisão temporária ou prisão preventiva. E aí eu tenho, para ter prisão temporária ou prisão preventiva, assim, tem que ter um requisito muito forte de que eu estou atrapalhando a investigação, estou reincidindo em crime,
vou fugir para não pagar tributo. E mesmo assim, só a sonegação tributária dificilmente vai dar uma prisão temporária ou preventiva por a questão de questões objetivas da pena, de a pena acima de 4 anos. Então, prisão temporária ou preventiva só na sonegação, nem isso eu vejo nem isso eu vejo como. Mas normalmente, quando se instaura uma investigação por sonegação tributária, não vem só a sonegação. Aí o Ministério Público, a polícia coloca junto fraude, falsidade ideológica, falsidade documental, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então eles colocam um combo de um monte de crimes com penas somadas, que aí sim eles conseguem prisão preventiva, prisão temporária, usar a lei de organização criminosa, usar a lei de lavagem, levar para vara especializada, fazer aquelas operações. Então, o crime de sonegação sozinho, coitado, é crime, mas não dá isso tudo, não. E aí, nem se eu for condenado a um crime de sonegação, nem se você for condenado, cadeia não dá, porque a pena máxima é 5 anos. Então, você vai receber uma pena de 2 a 4, em regra, que podem ser substituídas por restritiva de direito, que é prestação de serviço de comunidade, multa. Então, cadeia não dá. A não ser, claro, que você entre na exceção. Sua pena foi de 2 a 4. Foi. Mas você não tem direito à substituição por restritiva de direito. Você não reparou o dano. Aí, nesse caso, pode ser que se converta em restritiva de liberdade, mas é a exceção da exceção. Então, assim, em português bem claro, cadeia não dá, só sonegação. Agora, se houver outros crimes juntos, aí sim pode ser que dê. Aproveitando aqui, existe a possibilidade de se utilizar da delação premiada para os crimes contra a ordem tributária? Você pode utilizar da colaboração premiada, né, que é gênero, dentre os quais eu tenho a delação premiada como uma delas. Eu posso usar colaboração premiada para qualquer tipo de crime. Agora, o que é colaboração? Só para a gente deixar claro aqui. A colaboração premiada é quando uma pessoa que integra um grupo, uma organização criminosa, ele levanta a mão e diz: olha, eu cometi um crime junto com esse grupo aqui, eu não sou o líder, porque se for líder, o líder não pode fazer colaboração, não resolve o problema, porque ele é líder. Eu vou oferecer um favor para alguém que vai me entregar o líder. Se eu já peguei o líder, ele vai entregar quem? Os subalternos dele? Então, o colaborador premiado é alguém que diz: eu integro uma organização criminosa, eu cometo crimes e eu estou entregando aqui o grupo. E aí eu dou só o caminho. Na verdade, o caminho que eu dou vai servir para a polícia ou o Ministério Público apurar. Aí sim eles vão juntar provas, porque a colaboração premiada não é prova, é só um caminho que você dá. Aí, se o caminho que eu dei foi útil, a polícia ou o Ministério Público apurou os elementos, juntou elementos de prova, aí eles vão oferecer uma denúncia ou virar ação penal contra as pessoas com relação às quais eu apontei o dedo. E aí, se o que eu dei de caminhos ajudou a polícia, atalhou o caminho, facilitou a vida da polícia, do Estado, aí eu recebo um prêmio, ou pena reduzida, ou fico isento de pena. Então, sim, em tese cabe. Agora, há um outro instituto que cabe também, que é o ANPP, que é, dependendo do tipo de crime pelo qual eu sou acusado ou investigado, tem que ter pena mínima abaixo de 4 anos, e esses crimes de sonegação tributária têm pena mínima abaixo de 4 anos, só a sonegação, claro, então cabe ao NPP. O que é o NPP? É um instituto novo que veio para o Brasil agora com o pacote anticrime, que é o seguinte: o Ministério Público ou a polícia chega para mim e diz: olha, você está sendo acusado desse crime aqui, mas a pena é tal, pena mínima menor que 4 anos. Parada é a seguinte: dá para resolver isso aqui com dinheiro. Primeira coisa, tem que confessar o crime. Você confessou o crime aqui, formalmente você confessa o crime, a gente faz um acordo, um valor, você devolve o valor que você sonegou, ou paga o valor que você sonegou, e nós arquivamos isso aqui. Não vamos colocar o Estado para mover toda a máquina atrás de você, desnecessariamente, porque é um crime praticado sem violência, e o que eu quero é receber, e você não vai se submeter a um processo penal, mas em contrapartida você paga, devolve ou dá dinheiro para o Estado, tenta compensar o Estado pelo que você cometeu e não faça isso de novo nos próximos 5 anos. Tá? Então,
cabe a NPP e cabe, em tese, colaboração premiada, sim. Mas a colaboração, de novo, não é só da sonegação. Para chegar ao ponto de alguém fazer uma colaboração premiada, ele integra uma organização criminosa, um negócio muito mais amplo. Aí não vai vir, certamente não terá só sonegação como crime investigado. Vai ter sonegação, vai ter organização criminosa, deve ter lavagem, deve ter falsidade, deve ter falsificação, pode ter corrupção, pode ter crime, vários outros crimes muito mais graves do que a mera sonegação. A sonegação aí, nesse caso, vai de lambuja. Entendi, doutor Pedro Paulo. E já caminhando para o final, doutor, do nosso podcast, nas grandes organizações que nós temos hoje, né, nas empresas, nas fundações, enfim, nós enxergamos no dia a dia uma multiplicidade de pessoas envolvidas ali nas decisões, nos atos, e aí entram contadores, advogados, diretores, executivos, diretores jurídicos. Como que fica a responsabilidade dessas pessoas que estão ali no dia a dia da empresa, né, que são os grandes contribuintes, do ponto de vista penal? Elas estão ali cometendo um crime também, caso, por exemplo, a empresa não esteja pagando o tributo, ou não, isso só vai sobrar ali para o empregador, para o dono da empresa. Como que funciona a separação de responsabilidade nesses casos? E até que ponto um empregado pode responder pelo empregador? Bom, vamos lá. Essa é a grande pergunta e a maior parte dos processos que chegam para mim são assim. Uma empresa, na verdade, pessoa jurídica no Brasil não comete crime tributário. Pessoa jurídica no Brasil só comete crime ambiental. Mas, normalmente, quando uma empresa só nega tributo, automaticamente o sistema olha o seguinte: empresa CNPJ X fraudou, sonegou tributo. Tá bom. Abre para mim quem são as pessoas físicas responsáveis por ela. Sejam quando tem sócios, né, sócios aparentes, ou se for uma SA, quem é o administrador, quem é o contador dela, porque isso tudo tem cadastro lá na Receita do Brasil. Então, objetivamente, a Receita, ela entende que aquelas pessoas são responsáveis, cometeram um crime de sonegação. Por quê? Porque, objetivamente, deduz-se, presume-se que por serem sócios, ou por serem administradores, ou por serem os contadores, eles sabiam que havia a responsabilidade de pagar e não pagaram. Então, dolosamente, eles não pagaram. Então, presumem que os sócios, ou os responsáveis, ou os administradores, são responsáveis, então colocam eles como os autores do crime de sonegação tributária. E aí, quando chega para nós, aqui no escritório de advocacia criminal, a primeira coisa que nós vamos olhar peraí, qual foi o critério adotado pelo Ministério Público ou pela polícia para dizer que você é o sonegador, que você é o autor da sonegação? Ah, não, chegaram em mim porque eu sou um dos sócios da pessoa jurídica e essa pessoa jurídica sonegou. Tá bom, mas o simples fato de você ser sócio não te torna um autor de crime de sonegação. Você pode até ser responsável tributariamente lá no âmbito civil ou administrativo, mas no penal não existe responsabilidade objetiva. No direito penal tem que provar o que passou na sua cabeça. Tem que provar que você quis ou assumiu o risco de não pagar. Então, aí a gente vai entrar numa discussão, e normalmente isso é feito numa instrução ou durante o inquérito. O inquérito é mais restrito, mais mitigado, você não consegue participar muito da investigação no inquérito. Normalmente você vai conseguir fazer isso lá numa ação penal. Você vai fazer qual prova, qual é todo o material, tudo que você quer fazer numa instrução, numa ação penal. Saber ou provar que aquele seu cliente não era a pessoa responsável por fazer esse juízo quanto a pagar ou não o tributo. Se você prova que ele não era a pessoa responsável por fazer esse juízo de pagar ou não, não tem dolo. Se não tem dolo, não tem crime. Então ele tem que ser absolvido, tá? Agora, essa análise tinha que ser feita antes de oferecer uma denúncia. A grande pergunta é: quem eram os responsáveis por fazer pagamentos, por fazer esse juízo? Eram sócios? Porque às vezes é só um sócio, capital, ou não era o indústria, ou é um sócio que nunca foi na empresa, é um herdeiro, alguém que nunca foi lá, só recebe dividendos, ou às vezes nem isso.
Ou, mesmo que ele tenha vários sócios, quem era o administrador ou financeiro era um terceiro contratado, ele que fazia essa análise. Então, você pode responsabilizar o funcionário, sim. Se ele era o responsável absoluto, exclusivo por fazer esse juízo, realmente o tesoureiro lá da empresa, ainda que não seja sócio, ele que vai ser responsabilizado. Claro, durante a instrução processual, a pergunta que vão fazer para ele é: você se reportava a quem? Você se reportava a algum dos sócios? Ele concordava com essa sonegação? Ele dizia para você não pagar? Ou ele vai dizer: não conversava com ninguém, a decisão era só minha. Bom, nesse caso ele responde sozinho. Então, vai depender de cada caso concreto e da prova que for feita. A acusação que tem que provar que o sócio, ou seja, quem for, tinha conhecimento e fez a opção por dolosamente se omitir no pagamento. De novo, só se pune o ato doloso. E aí já finalizando a resposta a essa sua pergunta, uma outra preocupação que sempre acontece é com relação a contadores. Contador é responsável pela sonegação? De novo, vai precisar de uma prova durante a ação penal ou do inquérito para saber se o contador sabia da sonegação, se ele sugeriu ou anuiu com a sonegação, ou se ele simplesmente passava por ele ali os pagamentos, mas não passava por ele esse juízo. Então, nesse caso, eu não posso impor a ele sequer uma omissão dolosa. De novo, por culpa, ninguém pode ser punido. E, finalmente, advogados e consultores. Tem vários advogados, consultores, que estruturam esquemas muito agressivos mesmo, de planejamento tributário, e aí acabam correndo risco, eles ficam numa zona limítrofe entre o que é a elisão fiscal, que é o planejamento tributário bem feito, e a evasão fiscal. E várias vezes essa zona é muito limítrofe e o poder público não quer saber. Polícia, Ministério Público fala que tudo é evasão fiscal, e aí no curso de uma ação penal é que a gente tem que provar que o advogado, ou o contador, ou o consultor, na verdade, estava fazendo um planejamento tributário e não evasão fiscal. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Perfeitamente. Excelente. Doutor Ficou Pedro ótimo. Paulo, é uma pena ter que finalizar esse podcast, porque é um tema que para nós é muito caro. As perguntas foram incrivelmente bem respondidas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E eu quero agradecê-lo novamente por ter aceitado o nosso convite, dizer que é um privilégio poder aprender um pouco sobre esse tema com o senhor, que é com certeza uma grande referência no assunto. Muito obrigada, viu? Eu aqui agradeço por essa oportunidade, pelo convite que me foi feito e espero sinceramente que eu tenha ajudado um pouquinho a compreender essa área do lado de cá do direito penal. E eu digo, em defesa da área do direito tributário, criminal, eu sempre me auxilio de um tributarista, porque para eu saber se houve ou não dolo, se deve ou não, eu preciso de um tributarista para me entender, para eu entender a matéria de fundo. Então, o criminalista que acha que resolve uma matéria dessa sozinho, eu acho que ele está com uma extrema vaidade. O advogado criminalista ele tem que ter a humildade suficiente de saber, olha, aqui eu entendo, mas para eu saber da matéria de fundo, eu preciso de um tributarista. Do mesmo jeito que vários tributaristas me procuram para ajudá-lo na parte criminal. Então, há sempre um trabalho em conjunto que deve acontecer entre tributaristas e criminalistas para saber como fazer uma boa defesa no processo criminal tributário. E eu agradeço muito por essa oportunidade de poder estar aqui trazendo um pouquinho esses esclarecimentos. Claramente, nosso tempo foi bem limitado, mas espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas. Mais uma vez, muito, muito obrigado por essa oportunidade e pelo convite. Nós que Muito agradecemos, obrigada. doutor. Até a próxima. Doutor Fernando, muito obrigada por estar conosco também hoje aqui para realizar esse podcast. É tão importante para a nossa instituição. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana, que agradeço o convite. E você, ouvinte, muito obrigada por estar sempre por aqui na JetCast. Não se esqueçam de comentar, divulgar nas nossas redes sociais quando vocês estiverem ouvindo o podcast e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. A JetCast, o seu podcast de direito tributário.